Vamos resolver agora essa questão de matemática financeira do exame 2023.2, que foi uma questão sobre payback, uma questão conceitual, né, teórica. E ela diz o seguinte: todo gestor, antes de decidir por investir ou não, precisa fazer a estimativa do payback. Esse indicador é um importante fator dentro da análise de viabilidade de qualquer iniciativa, sendo essencial na hora de decidir a atratividade de um investimento. Considerando o payback, analise as afirmativas a seguir. Quanto menor for o payback, menor é o risco e maior é a atratividade do investimento. E a afirmativa 2 diz que o payback é mais utilizado em projetos de longo prazo, ideal para negócios de grande porte ou complexos. Então, antes da gente resolver essa questão, da gente assinalar a alternativa correta, vamos ver aqui o que é esse tal do payback. Então, para isso, nós vamos fazer um breve resumo aqui, um mapa mental. O payback. O que é o payback? O payback, ele é o tempo necessário para quê? Para recuperar o valor de um investimento. Então, para recuperar o investimento. Certo? Então, esse é o conceito de payback. E existem dois tipos de payback. O payback simples e o payback descontado. Geralmente, quando a questão não especifica, nós consideramos o payback simples. O que é o payback simples? É aquele que não considera nenhuma taxa e nem a inflação. Então, não considera taxas nem inflação. E o payback descontado é aquele que considera as taxas e a inflação. Então, considera taxas e inflação. E o que mais nós temos que saber sobre o payback? O seguinte, que quanto menor o payback, menor é o risco. Por quê? Porque quanto menor o payback, antes você vai receber o retorno daquele investimento. Portanto, menor o risco. E dessa forma, maior será a atratividade. Atratividade. Então, fica aqui esse esquema bem bacana para você entender o que é o payback. E para calcular o período de payback simples, a gente pode apenas somar os fluxos de caixa líquido, ou seja, a gente pega as receitas menos as despesas, vê quanto foi o resultado líquido, né, quanto foi o nosso lucro, e vê em quanto tempo a soma desses lucros de cada período vai fazer com que a gente alcance o valor do investimento inicial. E no caso, por exemplo, se todos os fluxos tiverem o mesmo valor, você simplesmente vai dividir o investimento inicial pelo valor dos fluxos. Se a questão pedir o payback descontado, aí você vai precisar considerar as taxas e a inflação do período, né? Então, por isso, o payback descontado, ele é um indicador mais preciso do que o payback simples. Tá? Nesse caso, nós temos que pegar cada fluxo futuro e trazê-los a valor presente para calcular o payback descontado. Então, essa questão, ela exigiu toda uma análise em torno desse conceito de payback. Então, vamos analisar cada uma das alternativas. A alternativa 1 diz que quanto menor for o payback, menor é o risco e maior é a atratividade do investimento. Então, isso está correto, conforme nós vimos naquele esquema. Mas a gente mandou um recurso para a Consulplan
para anulação dessa questão. Porque o payback, ele não pode ser o único indicador para a gente analisar o risco e a atratividade de um investimento. Assim, não é um recurso forte, obviamente, porque nós não podemos extrapolar o enunciado da questão, mas a gente sempre tenta, né, catar recurso aonde der. Mas além do payback, quando nós estamos falando de risco e atratividade, nós temos que considerar outros fatores também, como a taxa de retorno, o valor presente líquido, o índice de lucratividade, a estabilidade do mercado, além do próprio payback. Então, vai depender muito do objetivo de cada investidor. Então, a gente elaborou esse recurso com base nesses argumentos, mas sem extrapolar o enunciado, a gente poderia dizer que essa alternativa está correta. Então, esse item 1 está correto. E o item 2 diz que o payback é mais utilizado em projetos de longo prazo, ideal para negócios de grande porte ou complexos. Mas isso não tem nada a ver, porque o payback ele é utilizado para analisar a viabilidade financeira de um projeto, seja ele grande ou pequeno, seja ele mais complexo ou menos complexo, de mais longo prazo ou de curto prazo. Então, não é possível afirmar que ele é utilizado apenas em projetos de longo prazo, né? Majoritariamente em projetos de longo prazo. Então, por isso, a alternativa 2 é falsa. Então, aqui ficamos com o gabarito na letra D. A afirmativa 1 é verdadeira e a afirmativa 2 é falsa.